Olá, vamos prosseguir com as nossas conversas sobre Jesus, século XXI. Na conversa anterior, estivemos ainda às voltas com a genealogia de Mateus, a genealogia de Jesus apresentada pelo Evangelho de Mateus, com que abre o próprio Evangelho de Mateus. E já demos conta que termina a atribuir a Jesus o título de Cristo. Será bom aprofundar um bocadinho mais a própria genealogia, porque, ao contrário do que parece que se poderia deduzir do que eu disse em conversas anteriores, a genealogia só falava de uma mulher, e essa seria Maria, a mãe de Jesus, da qual nasceu Jesus. Mas não é bem assim. Efetivamente, na genealogia apresentada pelo Evangelho de Mateus, há, para lá de Maria, há mais 4 mulheres que são referidas, assim, em papel subalterno, em segundo plano. Continua a ser o homem que gera, mas em determinados momentos a genealogia diz que o homem gerou de fulana de tal, de fulana, e entra aqui o nome de mulher. As 4 mulheres referidas na genealogia, além de Maria, são Tamar, Ruth, Raabe e Betsabé. Que tipo de mulheres são estas que o Evangelho de Mateus fez questão de colocar, de referir, de nomear na genealogia? Portanto, entre os antepassados de Jesus, na linha genealógica. É importante percebermos isto, porque esta realidade é muito expressiva, muito eloquente, e deita por terra toda uma concepção eclesiástica de Jesus, que tem passado através dos séculos, de geração em geração, até hoje, mas que é um desvio do humano, plena e integralmente humano, que é Jesus. A força, a pressão de tanto quererem transformar Jesus em Deus, parece que tinha de ser Deus à força, porque se não fosse Deus, não teria nenhum interesse para a humanidade. Esqueceram-se que é exatamente o contrário. Jesus interessa à humanidade precisamente porque é plena e integralmente humano. Nós podemos revermos-nos nele. E esta aqui é a mais-valia de Jesus. Não é um ser humano que se faz Deus, na linguagem teológica dos Evangelhos. Se quiséssemos utilizar esta linguagem de humano e de divino, de homem e de Deus, que não é assim tão correta, mas se quiséssemos usá-la, teremos de dizer que é Deus que se faz humano. Não o humano que se faz Deus. É Deus que se faz humano. E este é o espanto da boa notícia. É o espanto da revelação de Deus em Jesus. É que nos quer tanto, nos ama tanto,
tem tanta paixão por nós, tanto amor, que não está bem, não se sente bem, enquanto não é um de nós. Até se fazer um de nós. E depois estabelecer a sua morada no mais íntimo de cada um de nós. Como vai dizer mais tarde, uma linguagem teologicamente bela, o Evangelho de João. E então as 4 mulheres obrigam-nos, porque o Evangelho de Mateus assim quer, ao introduzir os nomes das 4 mulheres na genealogia, é para nos obrigar a mantermos Jesus na sua dimensão plena e integralmente humana. Que ele não saia da história, que ele não seja um ser à parte. Assim, aparentemente homem, humano, mas efetivamente seria outra coisa, seria divino. Não, é o ser humano. E para nos obrigar, entre aspas, a não sairmos daí, desta dimensão do humano, que é a nossa própria, e por isso só nos devemos alegrar por Jesus nunca sair daí, desta dimensão do humano. A genealogia fala destas 4 mulheres. Mas a condição humana destas mulheres é cheia de significação humana e teológica. Tamar é a primeira referida na genealogia. Tamar é prostituta. Diz no texto, versículo 2, capítulo 1, versículo 2 ou 3, digo, Judá gerou de Tamar Pérez e Zera. Judá gerou de Tamar. E Tamar quem é? Sabemos pelo Primeiro Testamento, ou na linguagem nossa, o Antigo Testamento, mais tradicional das igrejas, o Antigo Testamento. Sabemos que Tamar era prostituta. Uma antepassada de Jesus, ao mesmo nível de Maria, a mãe, porque é mulher como Maria, da qual nasceu Jesus. E não é nenhuma vergonha, não é nenhuma indignidade. Maria, Tamar primeiro, Maria no fim. Tamar, a prostituta. Maria, até é dita a virgem, já percebemos que não é virgem no sentido sexual, ginecológico. Poderemos dizer virgem, mas em sentido teológico, e provavelmente, em alguma das nossas conversas, poderemos entender isto melhor. Mas para já, registremos este pormenor que está no texto, mas que as igrejas sempre escondem. Não safaram, não apagaram o nome, mas quando leem a genealogia passam depois por cima desta circunstância, deste pormenor, como o gato sob brasas, para que ninguém se escandalize. Mas o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, é escândalo para as nossas cabeças cheias de preconceitos. É escândalo. E a loucura para aqueles que se têm na conta de importantes, de sabidos. Já lá regressaremos.